Olá, queridos, tudo bem? Agora a gente está finalizando a jornada da sombra, tá? Tô muito feliz por isso. Foi bem difícil fazer essa jornada. Para mim foi, pelas coisas que eu peguei aqui na mesa. Agora a gente vai finalizar com Áries, né? Com sucesso. E já segunda-feira nós já vamos começar outra jornada utilizando o baralho Sim da Maria Padilha, junto com o baralho cigano, né? Então é isso, espero que esteja tudo bem aí com vocês, arianos. Então me conecto agora com signos de Áries, né? E eu gostaria que a Maria Padilha, né, este oráculo, me mostrasse a sombra que os arianos e as arianas precisam trabalhar neste momento, né? Neste momento. Não me esconda nada. Eu me conecto agora com a egrégora de Áries. Qual é a sombra aí, Áries? Vamos enxergar isso aí agora? Vamos lá. Começou. O que você precisa aceitar agora, neste momento aqui, Áries? O que você precisa aceitar? A partida de alguém. Partida de alguém. Finalização de ciclo. Pessoas ou situações que saem da nossa vida, existe um porquê. Nada é por acaso. Tem arianos aqui que não aceitam a morte ou tem medo de morrer. O que eu sugeriria aqui para você, essa é uma das sombras, você tem medo da morte. Tem. Eu percebo aqui que é um ariano muito apegado à família, amigos, e não consegue conceber a morte, a partida, do outro lado. Preciso estudar um pouco mais sobre isso. Eu super sugiro o espiritismo, que dá uma visão bem melhor, mais científica sobre o desencarne. Mas aqui você precisa aprender a aceitar a partida. Precisa aprender a aceitar as finalizações que acontecem nas situações e também as finalizações de ciclo entre as pessoas. Precisa aprender a desapegar, entender que tudo é passageiro aqui, a vida é muito rápida. Possa ser que eu esteja falando com arianos novos aqui, novinhos, né? E geralmente quando a gente é novo, a gente tem essa percepção, né, de que a vida, né, é longa, né? Mas não é. O que você precisa perdoar neste momento, arianos e arianas? Vamos lá? A âncora só confirmou o que eu disse aqui, né? Que você precisa perdoar. Segurança. O que você precisa perdoar é essa necessidade de ter segurança em tudo. Eu tô falando com o ariano que ele gosta das coisas muito seguras. É o ariano que não sabe lidar com perdas, não sabe lidar com as instabilidades da vida. Se lida, eu vejo aqui um ariano muito dramático, fica muito nervoso, ou fica até assim, sem saber o que fazer. Então você precisa aprender a entender que aqui na vida não existe essa tal segurança que se vende. Tudo na nossa vida é passageiro. Perdoar as suas relações de trabalho, perdoar trabalhos que você largou,
ou lugares onde você foi demitido. Eu percebo aqui um ariano que colocou a segurança em lugares e em pessoas, só que essas pessoas e lugares partiram ou não trouxeram a tal estabilidade que o ariano desejara. Eu já disse aqui que a segurança não está no lado externo. A sua segurança, as suas âncoras, está dentro de você. Se você quiser colocar sua segurança em homem, mulher, trabalho, situações, saiba, eles vão embora um dia e pode ser muito próximo, que você nem imagina. Jamais coloque as suas âncoras em pessoas e situações, não confie nisso. Então você precisa aprender que existe muita insegurança. Se uma pessoa ela quer muita segurança, é porque existe o excesso de insegurança, de alguma maneira. Então a sombra aqui é insegurança, medo de perder. O que você precisa libertar? A espiritualidade maior. O que você precisa libertar? Conceitos sobre Deus. Eu percebo aqui que tem um ariano que questiona Deus. Que questiona Deus pelas perdas ou até pela morte de alguém. Então existe muito questionamento sobre o que é a vida, quem é Deus, de onde ele veio, se de fato ele existe. O que eu posso dizer para você, eu só vou dar uma luz, eu não vou te dar a resposta, porque a resposta sempre vem daqui. Mas uma coisa que eu posso te dizer, o que você precisa entender é que você precisa, né? Eu percebo aqui que é um ariano, talvez eu estou falando com arianos mais novos aqui, com arianos que talvez não tenham muita vivência de vida, ou se tem, nesse momento está acontecendo algumas quebras dentro da estrutura familiar, profissional, social, que o ariano não está entendendo, e ele está questionando a espiritualidade maior. Mas, ariano, a única coisa que eu posso te dizer aqui, é incrível que pareça, mas se você estudar muito mais profundamente, 100% das coisas que acontecem na sua realidade, existe um porquê e de alguma maneira você manifestou aquilo ali. E outra coisa que eu vejo aqui, que você tem que se libertar do conceito do que é Deus. O que eu diria para você é que não é pensar no conceito, mas é aprender a sentir a Deus. Por isso que a gente vê hoje na sociedade, queridos, muitas pessoas que falam de Deus dentro da igreja. Eu conheço principalmente mulheres. Na minha realidade tem muitas mulheres que estão na igreja falando que Deus é maior, Deus é próspero. E são mulheres totalmente, possuem uma energia vibracional muito baixa. Porque falam da boca para fora. Essas pessoas não sentem a Deus. Deus não está dentro dessas pessoas. Eu percebo na hora isso. Então o que eu diria para você aqui, Ariano, é você começar a fazer meditações, começar a ler livros espirituais, mas se conectar, porque você começa a encontrar Deus no vazio. É quando você começa a adentrar dentro do vazio existencial que existe dentro de você, é a partir dali que você começa a encontrar a Deus. Essa é uma das maneiras, tá? Mas você tem várias maneiras, queridos, de você encontrar Deus. Então, a questão aqui é que você tem que aprender a sentir. Sair do estado da mente, querendo entender o que é a espiritualidade maior. Estudar sempre.
buscar conhecimento, mas aprender a sentir. É aqui que está a resposta, não é aqui. Aqui é só abertura, mas o sentir é muito importante, é aí que está a diferença. E o que você precisa aprender neste momento? Então aqui a gente percebe que tem um questionamento do ariano sobre as questões estruturais que ele tanto colocava fé, mas que estão caindo. Estão finalizando, ele não entende o porquê. Aqui eu vejo finalização de ciclo, você está indo para uma próxima etapa. E essa próxima etapa, com certeza, você vai passar pelo processo de insegurança. Você vai entrar nessa jornada com o objetivo de você criar âncoras, onde você perceba que a segurança está em você. E não no marido, na esposa, na casa, no emprego, nos amigos, na família. O que você precisa aprender neste momento? O que os arianos precisam aprender? Casa, até falei de casa, né? Aqui eu não vejo muito conceito de casa de lar. Você precisa entrar em solitude. Eu percebo que é um ariano aqui que é muito para fora. Você precisa entrar em solitude, precisa eremitar. Você precisa aprender a estar só, a gostar da sua companhia dentro da sua casa. Possa ser, eu vi aqui, queridos, eu vi aqui um ariano que está dentro de casa, mas vive o tempo todo só no WhatsApp, em redes sociais. Não consegue se desconectar, está o tempo todo para fora. Você precisa aprender a eremitar. É por isso que você não encontra resposta. Por isso que você não se liberta dessa dúvida que você tem sobre quem é Deus. Você não tem tempo para isso, como é que você vai encontrar a Deus? Eu vejo ariano que não tem nem tempo para Deus aqui e fica questionando Deus. Que coisa feia, né? O que você precisa curar? Isso faz parte, ariano. Tem uma ariana aqui que perdeu alguém da família. Perdeu um pai, uma mãe, alguém que possa até ser que o ariano dependia financeiramente dessa pessoa. E hoje está dentro de casa, mas tem uma profunda tristeza pela perda. E está querendo procurar apoio do lado espiritual. É por aí o caminho. A gente precisa perder para a gente poder adentrar no caminho maior. É sempre assim, infelizmente, é sempre assim que acontece. Então o que você precisa aprender, ariano? A curar essa tristeza. Aprender, você tem que enfrentar mesmo. Galera, é muito simples. Tem muita gente que tem depressão e não sabe. Tem muita gente que tem depressão e nem sabe disso. Por quê? Porque existe hoje muita distração na sociedade. E eu percebo aqui um ariano que está aprendendo a entrar em solitude diante de uma perda que impactou e abalou profundamente o seu lado emocional, não tenho dúvida disso. Só que isso é muito bom, ariano. É aqui. Deus, o universo, o Criador, seja lá quem for que você acredita, Ele gosta de pegar você aqui. O que você já passou, eu já passei. Ele pega aqui você. E eu tenho certeza, ariano, que você vai encontrar. Você vai encontrar o Criador aqui. É no momento de lágrimas, de tristeza, que a gente encontra Deus. Ou uma força maior que você nem consegue dizer. A gente coloca como palavra Deus, mas pode ser outra palavra. Mas é nesses momentos. Então eu percebo que tem um ariano que está passando por depressão dentro da casa. Porque perdeu alguém que até dava uma certa segurança financeira. Pode ter sido uma mulher que perdeu um marido, que ajudava ela financeiramente. E vai lá na espiritualidade, no centro, ou numa casa espiritual para buscar apoio, para poder sair dessa tristeza. Mas é nesse momento que Deus, Ele bate na sua porta, ariano ou ariana.
Eu percebo aqui que essas perdas são essenciais. Sabe por quê, Ariana? Porque eu já disse aqui, vou falar sempre. Tudo começa e termina em você. Não termina no seu marido, no seu pai, na sua mãe, nos seus irmãos. Não termina. Termina em você. Você nunca vai encontrar Deus com diversões e distrações. Você vai encontrar Deus na escuridão. Hoje eu percebo a importância da dualidade. Antes eu ficava questionando a dualidade, mas hoje eu percebo a importância da sombra. Eu percebo a importância da escuridão. É só aqui que a gente encontra Ele, ó. É aqui. É aqui de fato que seus valores vão ser testados. É aqui de fato, Ariana, que você vai dizer para qual caminho você vai seguir. E aí? Você vai para qual caminho? Você vai para o caminho da luz? Você vai pagar o preço? Ou você vai para o caminho da escuridão? Vai se jogar no abismo? A escolha é sua. Tudo termina em você. Nunca se esqueça disso. Aqui você vai fazer uma escolha. A cura está aqui. Na solitude. Aqui eu super sugiro que você procure um terapeuta. Se você não tem essa força, geralmente pessoas que têm muita força para sair desse... Isso aqui é um submundo, tá? É um submundo que o Ariano que eu peguei aqui tá. É um submundo. Geralmente essas pessoas que saem disso aqui, que a gente vê por aí, são pessoas que têm muito escorpião no mapa. Escorpião é expert em sair disso. Mas tem pessoas que não são, queridos. Então, se você não tá tendo força, porque eu percebo que tem arianos aqui que tá procurando a espiritualidade, tá até questionando, procure um terapeuta, procure um psicólogo, um terapeuta espiritual aí, trabalha com mesas radiônicas, mesas estelares, para poder quebrar isso aqui, essa tristeza. E eu vejo aqui, queridos, que não é uma tristeza de ataque espiritual. Aqui não é. É uma coisa que talvez o ariano já tinha e não tinha percebido. E precisou de um gatilho. E o que foi o gatilho aqui foi a perda de alguém. Para poder olhar para isso aqui. Porque se tivesse essa pessoa aqui, ou essa tal segurança, não olharia. É sempre assim, queridos. Os escolhidos, eles passam por isso. Eu vou aqui só, deixa eu só tirar mais uma última carta aqui, peraí, o apoio. Eu vou só pegar aqui porque é isso mesmo. Existe um momento lá da Matrix que o Neo, ele é confrontado, a pílula vermelha e a pílula azul. E todos nós estamos passando por isso. As pessoas escolhidas estão passando por isso. E a forma que eu percebo que a separação está acontecendo é colocar você numa situação ferrada. Esses caras aí que estão esbanjando, esses aí não é esses aí os escolhidos são esses aqui que estão numa situação ferrada, fudida, desculpa a expressão, mas é essa. O Neo, ele estava fudido. Ele vivia fora da sociedade, ele era uma pessoa da contracultura. E foi ali que ele falou, e aí, para qual caminho tu vai? Para o caminho da luz ou para o caminho da escuridão? É sempre assim, queridos, aquilo ali é só simbólico, mas é isso. Todos nós passamos por isso, momentos muito difíceis, onde a gente está numa encruzilhada. E ali a gente vai fazer a nossa escolha. E para finalizar aqui, o seu apoio, eu já tinha percebido isso. Tá na magia, tá na espiritualidade. Eu percebo aqui que são arianos da luz, que não estão ainda na missão e precisam adentrar na missão. Aqui eu não vejo como ataque espiritual, eu não vejo. O seu apoio está em realmente buscar a iluminação, começar a estudar mais a espiritualidade, se aprofundar mesmo, se jogar. Aproveitar esse momento aqui que você está dentro da sua casa, aprender a eremitar e ter força para poder buscar e acessar a magia que existe dentro de você e que existe dentro de todos nós. Tem mais alguma coisa? Não.
Muito obrigada, arianos. Eu desejo boa sorte. Eu tenho certeza. Eu vejo aqui que daqui vai sair um mago ou uma maga que vai trabalhar com magia. E posso até ser que vai ser um sacerdote, uma sacerdotisa aqui. Vai ser. Eu tenho certeza disso. Desejo boa sorte para você. Até.